Olá a todos, e o foco da nossa aula hoje é osmose e pressão osmótica. Pois bem, a osmose nada mais é que um processo natural que faz com que o solvente passe do meio menos concentrado para o mais concentrado. Imagina o seguinte, vamos focar primeiro nessa primeira imagem aqui. Imagine que nós tenhamos aqui duas soluções de concentrações diferentes, essa menos concentrada e essa mais concentrada, separadas por uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável ela permite somente a passagem de uma coisa. Por isso, semipermeável. Ela não é totalmente permeável, porque se fosse, passaria tudo. E ela também não é impermeável, caso fosse, não passaria nada. Então, ela é seletiva quanto que vai passar. Essa semipermeabilidade dela só vai permitir o solvente a ser passado. Pois bem, aqui é possível ver a solução mais concentrada e a solução menos concentrada. A fim de diminuir essa diferença de concentração, muito concentrado e pouco concentrado, o que acontece? A osmose faz com que o processo da osmose é a passagem do líquido, do solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Dessa maneira, você faz com que a concentração não seja tão diferente entre as soluções. Lembrando, a osmose teoricamente deveria acontecer até que a concentração se igualasse, mas nem sempre isso é possível. Então, a osmose vai acontecer de modo a diminuir a diferença de concentração entre as soluções. Uma vez que na primeira imagem nós temos uma solução muito concentrada e uma solução pouco concentrada. Na segunda imagem nós temos as duas soluções com menos diferenças de concentração. Tá bom? Então o que nós temos? A osmose nada mais é que a passagem, de novo, do solvente por uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Na prática, você consegue ver isso bastante na sua salada, quando você tempera ela. Coloca lá o seu tempero contendo sal e algum tempo depois você vê que no fundo da sua tigela você tem água. Essa água ela estava presente dentro das folhas de alface ou do tomate. E quando você colocou sal na superfície do tomate ou das folhas da sua salada, você criou um meio muito concentrado do lado de fora, fazendo com que a água que se encontrava dentro dos legumes e das folhas passasse para fora para diminuir essa diferença de concentração. Tudo bem? A respeito da pressão osmótica. A pressão osmótica, em suma, nada mais é que o seguinte: é a pressão externa necessária para impedir a osmose. De novo, a osmose é a passagem do líquido do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, imagine o seguinte: você tem aqui um tubozinho em forma de onde você tem do lado esquerdo uma solução menos concentrada e do lado direito uma solução mais concentrada. Segundo a osmose, sendo essa parte uma membrana semipermeável, ela faria a passagem do solvente do meio menos para o mais concentrado. Então, a coluna de água, a coluna do solvente diminuiria deste lado da imagem e aumentaria do outro lado. Esse é o processo da osmose. A pressão osmótica nada mais é uma pressão externa necessária para fazer com que a osmose seja impedida. De novo, pressão osmótica é a pressão externa que é aplicada no sistema para impedir a osmose. Só isso.